Boa noite, muito boa noite. Vamos chegando, sejam bem-vindos aí à nossa live. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa terça-feira de frio aí na maioria dos lugares do país, mas a gente vai trazer um conteúdo bacana que vai aquecer o coração de vocês aqui. Eu sou o Kleber, sou CEO e fundador da Matchbox. A gente trabalha todos os dias por isso aqui, recursos humanos mais humanos. E estou muito feliz de receber hoje duas pessoas que trabalham com a gente aqui no dia a dia, mas que, acima de tudo, são protagonistas e embaixadores de uma transformação que a gente está querendo ver cada vez mais em Employer Branding e em Talent Acquisition como um todo. Então, eu estou hoje aqui com a Estela do Grupo Boticário. A gente já se conhece há um bom tempo, fizemos projetinhos juntos antes e agora estamos novamente juntos. E estou aqui com o Gustavo também, da Ambev, que tem sido um grande embaixador e um grande parceiro aí na construção de coisas muito legais dentro da Ambev. Então, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui é um bate-papo sem filtros, sem muita formalidade, para a gente compartilhar um pouco das nossas conquistas, dos nossos tropeços, das nossas dificuldades, dos nossos desafios. A gente ouve muitos clientes nos chamando e falando, queria fazer benchmark com tal empresa, queria saber como que a Ambev resolve esses problemas, queria saber como que o Grupo Boticário resolve esses problemas. Então, a gente fez questão de trazer duas grandes empresas do nosso mercado para ter essa conversa aqui sem filtros e explicar um pouquinho do que eles vêm fazendo quando o assunto é marca empregadora. Mas, acima de tudo, né, eu acho que tem muitas ações que elas podem ser feitas de marca empregadora. Eu acho que o grande desafio quando a gente fala de Employer Branding, a gente conseguir trazer um olhar de resultados, como é que eu influencio na prática, né, o trabalho do recrutador que está lá sofrendo para fechar a vaga, como é que eu trago mais métricas para as ações de Employer Branding que eu faço. Então, a gente vai poder abordar aqui nessa 1 hora vários desses aspectos. Então, eu queria dar boa noite aqui para os meus convidados, queria pedir para eles se apresentarem rapidinho, para a gente começar o nosso papo. Então, vou fazer uma breve introdução aqui e depois vocês entram, começando com a Estela, primeiras damas. Então, a Estela é analista de marca empregadora no Grupo Boticário, é engenheira, temos 2 engenheiros aqui, eu sou o único publicitário aqui, mas cada vez mais a gente vê engenheiros em RH, e isso é bom, a gente vai explicar por quê também. A Estela é engenheira, mas é apaixonada por gente, por 2 anos foi responsável pela evolução do programa de estágio do Grupo Boticário e construção do Geração B, que hoje é a principal plataforma de jovens talentos do grupo. Desenvolveu também um programa de embaixadores dentro do Grupo Boticário. Estelinha, boa noite, bem-vinda, é um prazer ter você com a gente. Boa noite, gente, prazer é todo meu. Conta um pouquinho dessa sua trajetória, Estela, como é que foi aí, enfim, você é uma pessoa que saiu da faculdade há pouco tempo, então como é que foi esse desafio de ser uma jovem talento, também alguém que queria entrar no RH, que enfim, viu vários caminhos, me conta um pouco dessa sua trajetória. Na prática, ainda estou na jornada final, vou apresentar meu TCC daqui 15 dias. Olha, eu estou no desafio ainda de me formar, mas basicamente, né, eu sou daqui de Curitiba, minha vida toda tive uma formação super mais técnica, assim, vindo de uma trajetória de sucesso, né, carreira de sucesso, era a carreira de engenharia, muito pela história da minha família, que era, enfim, meu pai é metalúrgico, minha mãe é dona de casa, então não tinha muita referência de carreiras de sucesso, a gente era muito pautado nas carreiras que eram possíveis, assim, e aí no ensino médio, fiz o ensino médio técnico em mecânica,
Depois, assim, o principal caminho de carreira que tinha desenhado para mim era a engenharia. E aí dei sorte, assim, de entrar como cotista na Universidade Federal do Paraná. Fiquei ali dentro num bom período, né? Lutando com a engenharia, de certa forma, tentando me apaixonar. Mas o que me pegou de jeito foi o Movimento Empresa Júnior, que foi onde tive a oportunidade de ter uma jornada mais intensa. E aí fui presidente do Conselho da FGPAR em 2017, que foi assim o que me abriu as portas para outras possibilidades, assim, falar de gestão, falar de pessoas, falar de liderança, né, empreendedorismo. E foi acho que o que me abriu as portas para minha primeira oportunidade, que foi no GB mesmo, né, no Grupo Boticário. Quando eu saí do MED, depois de um ano, fiquei um ano me preparando para tentar alguns processos. Fiz das grandes empresas aqui em Curitiba, né? E acabei optando por trabalhar no grupo, muito conectada com o propósito, mas acho que também por uma sementinha que eles me plantaram no processo seletivo, porque na época eu, como engenheira, né, estava me formando em engenharia, estava procurando oportunidades em operações, assim, queria trabalhar na indústria, chão de fábrica, imaginava que era esse o caminho que eu tinha que perseguir. E aí, durante o meu processo seletivo, a galera que estava me avaliando falou, olha, acho que faz sentido você pensar na carreira indo para um lugar de projetos de gente. A gente tem uma oportunidade aqui para olhar para o nosso programa de embaixadores, para o programa de estágio. Se achar que faz sentido, vem conversar aqui com a nossa liderança e aí a gente vê o que acontece. Assim. E aí acabei indo para o grupo para trabalhar com atração de talentos. E aí foi a paixão à primeira vista, assim. Toquei projetos que eu sou apaixonada até hoje. Tenho muito orgulho de contar, assim, a gente pegou um programa de estágio que basicamente não existia, assim, uma estruturação de desenvolvimento, seleção, e até tipo de percepção desse programa no mercado, porque era um programa super fechado. Então, toda a parte de relacionamento com a universidade, que foi quando eu conheci a MET, né, de a gente se aproximar das faculs e fazer esse trabalho com os embaixadores do grupo para ir para a universidade, fui eu que toquei. E aí, 2 anos intensos cuidando do programa de estágio, de seleção e desenvolvimento. Costumo brincar aí que acho que eu trouxe mais de 200 pessoas para o grupo e cuidei dessa galera aí durante uns 2 anos. E aí, agora eu sou analista de marca empregadora, tive a oportunidade de participar de outros projetos também, mas desde o comecinho do ano eu assumi um desafio muito focado em atração para tecnologia, mas também com uma lente mais macro, assim, para olhar para a construção de marca empregadora como um todo. Então, tem sido um desafio bem gostoso, difícil, né, de aprender, pensando que é tudo muito novo, a gente está num mercado que é novo também, então é um aprendizado diário, mas é gostoso também de trocar com as pessoas, assim, acho que tem bastante gente que está aprendendo sobre marca empregadora também, então esse contexto é legal. Que legal, Estela. A gente fica muito feliz em acompanhar essa sua trajetória, né? E ver esses caminhos de carreira, né? Tá tudo bem começar a engenharia, achar que vai para o chão de fábrica e depois se encontrar em RH, mas eu acho que é muito legal ver o quanto vocês, né, como grupo, e a gente acompanha essa trajetória, começaram a explorar esse tema de marca empregadora e buscaram pegar alguns atalhos também, né? Então não é, vamos fazer mais do mesmo, vamos entender o que é tendência, vamos entender como é que a gente consegue realmente influenciar melhor o trabalho do recrutador. Então a gente vai ter a oportunidade de explorar bastante isso aqui no nosso papo de hoje. Então, para você que está chegando agora, esse é o nosso EB Insights, tá, pessoal? A gente vai criar aqui eventos frequentes para trazer insights e compartilhar coisas legais sobre a atuação de grandes empresas quando a gente fala de employer branding. Hoje a gente começou falando um pouco sobre como fortalecer, né, as suas ações de employer branding e conseguir gerar resultados positivos na contratação. Então eu estou aqui com a Estela do Grupo Boticário e agora queria passar a palavra para o Gustavo da Ambev para se apresentar, também contar um pouquinho da trajetória dele. Mais um engenheiro aí, né, no RH, muito legal também a gente ter essa sua visão. Os dois já se conheciam do MEG, então coincidências da vida aqui, mas boa noite, Gustavo, bem-vindo, um prazer ter você com a gente. Boa noite, Kleber. E aí, Estela, tudo bem? Boa noite, gente. Então, eu vou me apresentar. Acho que a minha história da Estela é um pouquinho parecida, né? A gente tem algumas coisas em comum aí. Mas, então, me apresentando e contando um pouquinho da minha trajetória até o momento de hoje. Eu sou o Gustavo, tenho 24 anos, sou paranaense e fiz faculdade lá em Ponta Grossa, no Paraná mesmo. Fiz engenharia química na Federal Tecnológica do Paraná. E escolhi engenharia química pelos motivos
talvez que na minha cabeça naquela época eram os mais importantes, que era ficar rico, enfim, mas acho que depois que a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo um pouquinho mais, né, sobre o que é realmente importante para a gente também. Mas dentro da universidade, participei do Movimento Empresa Júnior, como o Cláudio falou, onde conheci a Estela, e fiquei um tempão na minha empresa júnior, né? Cheguei a ser presidente. Foi um momento muito bacana, assim, eu acho que a EJ te dá uma visão muito diferente, principalmente quando você está num curso onde você entra sem se conhecer tão bem. Eu acho que essas oportunidades de fazer coisas um pouco diferentes, assim, acho que a gente vai se conhecendo. E nessas de se conhecer, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com comercial, eu tinha certeza que eu queria trabalhar numa grande empresa em São Paulo e tal, e comecei a fazer processos seletivos de estágio, até que veio a Ambev, né, que era uma empresa que eu talvez não queria tanto, mas tinha uma cervejaria lá na cidade onde fiz faculdade. Fui fazer o processo seletivo dentro da cervejaria. Eu gosto de contar que, né, eu fui totalmente trajado social, parece que estava num casamento, entrei na cervejaria, todo mundo de botina, boné, ambiente mega informal. E eu me perguntava muito, né, putz, o que eu estou fazendo aqui? Mas acabei avançando de etapas. Naquela época o nosso processo seletivo era um pouquinho diferente. E me ofereceram uma vaga para ser estagiário de gente de gestão, mas numa cervejaria, lá em Santa Catarina, em Lages. E daí eu achei que, né, eu queria tanto um comercial, queria tanto o corporativo de uma empresa, mas eu falei, não, acho que vai ser um desafio legal, né? E daí eu fui, então, para a indústria, fiquei 1 ano dentro da cervejaria, lá em Lages, Santa Catarina, na área de gente como estagiário, e foi incrível, assim, eu acho que eu não trocaria esse meu 1 ano de experiência que eu tive lá na fábrica, dentro da cervejaria. Eu gostava muito, assim, mas acho que, né, aquilo que eu queria antes, trabalhar no corporativo de uma grande empresa, acho que o destino viu 1 ano atrasado, né, e daí eu fui efetivado, né, no corporativo da Ambev, para trabalhar com atração de talentos, que era uma coisa que eu achava legal, mas que eu zero pensava para minha carreira na época. Mas, enfim, por conta de vários motivos, acabou aparecendo a oportunidade. E desde janeiro de 2020 eu trabalho com isso aqui na Ambev. Depois eu posso falar um pouquinho mais como a gente se divide aqui dentro, mas eu olho hoje, atualmente, para toda a parte de atração de talentos voltado para o mundo industrial da Ambev, que a gente chama de supply aqui, na América do Sul. Além do Brasil, a gente tem contato com alguns outros países também. E estou aí nessa frente há 1 ano e meio, criando projetos, entendendo como a gente consegue melhorar isso, como a gente consegue tornar a jornada das pessoas muito melhor e mais interessante, que entregue muito valor para elas aqui junto com a gente. E espero poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e também super aprender, porque acho que esse é um assunto que a gente tem muita gente que já faz muito no gabarito, mas acho que a gente tem muito a aprender ainda. Então, estou mega animado aí para o nosso papo de hoje. E é isso. Excelente. Pô, que legal. E é muito bacana poder trazer 2 jovens talentos aí, né, que estão em grandes empresas, e às vezes a gente pensa, eu como profissional de RH, né, tô chegando no mercado, vou entrar numa grande empresa, será que eu consigo fazer uma transformação? Será que eu consigo implementar coisas diferentes, trazer conceitos? Será que eu vou conseguir numa empresa com esse tamanho? E aqui é a prova viva de que sim, a gente tem 2 pessoas que estão em empresas gigantescas, mas que estão incentivando e liderando um processo de transformação nas empresas, até quando a gente fala de estrutura da área de Talent Acquisition. Então tem muita coisa legal aqui para a gente compartilhar, e é um prazer enorme receber vocês. A ideia do EB Insights é que seja um evento recorrente, e a cada mês a gente vai trazer empresas diferentes para compartilhar aqui os seus cases. Então já estou vendo gente muito bacana aí nos comentários, continue mandando seus comentários aí. Já vi o Rafael Freitas, já vi o Guilherme, já vi a Aline, muita gente bacana aqui que também poderia estar com a gente aqui no EB Insights, e certamente estarão numa próxima edição. Para a gente começar, eu queria dar um horizonte aqui de tamanho do desafio que vocês têm, porque a gente está falando de 2 organizações muito grandes, mas é importante a gente dar a dimensão das pessoas de quão grande essas empresas são, né? Então, para a Estela, eu acho que uma coisa que sempre me chamou a atenção do Grupo Boticário é que ele é varejo, ele é indústria e ele é corporativo, né? Então ele tem nuances muito diferentes. Tem marcas também muito fortes, né? Assim como a Ambev, que tem marcas que conversam com o consumidor muito fortes, mas esse desafio de construir a marca empregadora também do grupo. Conta um pouquinho como é que é isso, esses grandes números aí, Estelinha, qual o cenário que vocês têm hoje aí? Bom, vamos lá, acho que se traduz super bem, né? A realidade do grupo é uma complexidade
de pensar o produto dessas... Hoje a gente tem 8, 9 marcas dentro do nosso portfólio aqui, né? Então a gente tem o Boticário, mas tem inúmeras outras marcas que estão ali dentro desse portfólio, que são super conhecidas, mas a gente... Acho que o grande desafio aqui sempre é tentar desvincular a nossa percepção de marca do Boticário e trazer essa visão de um só grupo, né? Então acho que esse é um dos primeiros pontos. E aí a gente está falando de uma cadeia, né, que vai desde pensar o produto, então, de fato, desenvolver o conceito desse produto, fazer pesquisa e desenvolvimento, testar, produzir, distribuir, vender, e pensar em todas as soluções que estão por dentro dessa cadeia, que é mega complexa, e hoje chega em 100% do nosso país, assim, todos os municípios, mais 15 países, enfim, milhões de pessoas impactadas todos os dias, né? E aí, acho que o ponto aqui, né, dando um pouquinho da dimensão, hoje no GB a gente trabalha com volume de vagas muito grande, a gente teve um crescimento absurdo no último ano, assim, pensando no contexto de pandemia, foi uma empresa que cresceu ainda 5%, e a gente não parou de contratar, assim, e acho que o que a gente tem hoje, sei lá, a gente deve ter mais ou menos umas 500 posições em aberto, dessas 500 a gente tem mais ou menos 150 para tecnologia trabalhando simultaneamente, onde a gente tem um time gigantesco de recrutamento que atua nisso, mais consultoria, né? Então, é uma realidade bastante complexa de lidar. E aí, quando eu penso em desafio, né, acho que um dos maiores desafios para a área de Talent Acquisition é tentar transformar essa visão da recrutadora como uma pessoa que passa a vaga ali e entrega, tipo, esse candidato para um parceiro, né, um talent partner mesmo, quando a gente olha para fazer as provocações corretas, conseguir se relacionar com a comunidade daquela posição, daquela área que ela atende e conseguir entender de fato a necessidade do negócio na hora de trazer pessoas. E aí acho que esse é o grande desafio que a gente tem pensando num lugar de uma cadeia que é tão complexa. Então a gente recruta gente para varejo, né, que talvez seja onde a gente tem o maior volume de vagas hoje, mas a gente também está contratando 150 desenvolvedores, 40 pessoas de dados. E como que eu torno a minha recrutadora, tipo, meu time de talentos, né, de atração de talentos, empoderado para fazer essa seleção da melhor forma, atendendo necessidades do negócio. Então, acho que é um pouco dessa estrutura que a gente tem tentado se desafiar hoje, para criar soluções que façam com que o nosso time seja mais propositivo e mais estratégico, assim. E aí a gente passa por marca empregadora, por recrutamento e seleção, por construção de marca, né? Pelo time de BPs, que apoia muita gente nessa construção também. Então, é muita gente para a gente trabalhar aqui. Quando eu penso que a gente tem, sei lá, 12 mil colaboradores hoje, né? Mais de 40 mil pessoas que a gente emprega indiretamente. Então, é um desafio considerável, assim. Que legal. E você mencionou aí, a gente vai falar do desafio de contratar pessoas de tecnologia, né? Então, isso deve ser desafio de boa parte da nossa audiência aqui. A gente vai aprofundar um pouco em como que o GB está procurando resolver isso. Bom, passando a bola para o Gustavo, então, vamos falar um pouquinho dessa gigante, né, que é a Cervejaria Ambev. Conta um pouquinho de alguns grandes números aí e, enfim, um pouco do contexto industrial também que você está mais inserido, Gustavo. Legal. Bom, acho que todo mundo conhece a Ambev, né, que começou aí com uma empresa brasileira, mas hoje a gente é a maior empresa de bebidas do mundo, né? E em cada lugar do mundo a gente é conhecido de uma forma. Mas a Ambev hoje pertence a um grupo muito maior, que é a AB InBev, né, que é então esse grupo global que está presente aí em quase todos os continentes, acho que só lá na Antártica não tem uma cervejaria ainda, então a gente pertence a esse grupo, né, mas aqui na Ambev a gente tem a marca Ambev muito forte. E quando a gente olha, né, como a gente é dividido, pensando aí, né, no mundo, a gente olha muito aqui para a América do Sul. Então, a nossa produção, né, principalmente pensando na parte industrial, a gente olha muito para a América do Sul, que é além do Brasil, conta com Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. E trazendo um pouco de números, né, hoje a companhia trabalha com cerca de 40 mil, um pouco mais de 40 mil funcionários na América do Sul, entre funcionários próprios, estagiários, estagiárias, e a gente também é dividido, né, como eu falei, um pouco mais a parte industrial, tem toda a parte comercial, a gente está aí crescendo muito, né, com a parte de tecnologia também, e dentro de todos esses mundos aqui dentro, né, que é quase um universo inteiro aqui em Ambev, eu olho muito para a parte de supply, né, que aqui engloba toda a parte industrial,
que já é gigante. Então, a gente tem na América do Sul mais de 65 plantas, entre cervejarias, entre plantas que fazem rótulos, garrafas, que transformam a cevada em malte. Então, é bastante. Pensa que aí a gente tem que ter contato com essas 65 operações para entender um pouquinho mais como que eu vou recrutar para cada uma delas, porque eu tenho estados diferentes, países diferentes, comunidades diferentes, que têm um conhecimento, que não têm outro conhecimento. E o que a gente mais, né, quer tentar trazer é exatamente toda essa estratégia que hoje aqui como corporativa a gente está aprendendo muito, cada vez mais a gente levar para que a gente possa ter esse tipo de estratégia lá no campo também, pensando nas vagas que as pessoas vão trabalhar lá. Então, esses são um pouquinho dos nossos números para a gente ver um pouco de tamanho, né? A Ambev hoje Sim. tem mais de 100 marcas aqui no Brasil, né, que a gente conhece, muita marca chegando. Então, todo dia um amigo meu descobre uma marca nova que é da Ambev, eu também descubro às vezes que eu nem sabia, porque muita marca que já é nossa, mas não está aqui no Brasil ainda, chega. E acho que o desafio que a gente tem agora é exatamente esse. A gente tem um desafio gigante, tá? Acho que o pessoal do Grupo Boticário também tem, acho que todo mundo tem, que é a gente fazer um recrutamento mais diverso, mais inclusivo. Então, a gente olha demais para isso todos os dias, em tudo que a gente faz. E comigo tem aí um time grande, pode parecer pequeno, mas eu acho que é super grande, que a gente está em umas 12 pessoas, assim, um pouquinho mais para olhar todo o recrutamento dessas 65 operações aí pela América do Sul. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas é isso aqui um pouquinho do que a gente tem. E de contratação, a gente contrata, não vou saber falar exatamente o número, mas com certeza umas entre 1.000, 2.000 pessoas assim por ano, pensando na Ambev como um todo, né? Então, na América do Sul inteira. Daí você vai ter um pouco mais de contratação, talvez em vendas, como vendedor, um pouco mais de uma cervejaria ou outra. Então, isso depende muito, né, de como que vai ser ali o ano, a necessidade que você tem. Mas uma preocupação gigante que a gente tem, né, e que acho que recrutamento, a nossa área tem muita responsabilidade, né, que é fazer um recrutamento muito assertivo para que a pessoa que eu trouxe esse ano não saia no que vem, né, que ela faça a carreira aí dentro da companhia. Excelente, muito bom. A gente vai abordar esse tema de diversidade também. Quero te ouvir um pouco mais em relação a isso. Bom, para a gente começar aqui e já trazer um desafio que é muito comum aqui para a nossa audiência, para a Stella. Stella, como é que tem sido a jornada de posicionar e fortalecer a marca do Grupo Boticário com talentos de tecnologia? Me conta um pouquinho, assim, como é que surgiu isso como desafio, né, dentro da companhia, quais são as ações que vocês começaram a fazer, enfim, como é que está hoje isso dentro do GB? Bom, desafio é para todo mundo, né? Acho que eu costumo brincar, volta e meia, quando faço algum bench, converso com alguém do mercado, que não posso nem dizer que a gente é especial de ter o desafio com tecnologia, porque acho que todas as empresas estão passando por cenários muito parecidos, assim. Acho que o contexto do grupo a gente é uma empresa que tem 40 anos de mercado, com marcas muito fortes, pelas quais o consumidor é apaixonado, mas a gente já tinha um desafio de construção de marca empregadora, pensando no grupo, né? Tipo, dessa organização de um só grupo, de atrair pessoas como um todo pensando nessa marca empregadora, por ser uma empresa que sempre teve um posicionamento mais low profile, assim. Então, não era. A gente, quando eu entrei no grupo, há uns 2 anos e meio atrás, né? Eu ainda ouvi, assim, a gente é gigante, mas muito discreto. E acho que esse foi a principal barreira assim, que a gente começou a quebrar, pensando em posicionamento de marca e realmente assumir protagonismo e pioneirismo em algumas ações, né? Pensando naquilo que a gente faz muito bem. E aí, quando eu falo para tecnologia, acho que o desafio é um pouco maior, porque até 2 anos atrás, acho que a gente tinha 50 desenvolvedores dentro de casa, e de lá para cá a gente já tem um time que chega aí em quase... agora com a aquisição de 2 novas empresas de tecnologia, a gente está com mais ou menos 1.400 pessoas. Nossa. Então, é muita gente, muita gente. E foi um super desafio trazer essas pessoas para cá, pensando num contexto onde não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de bens de consumo. Muitas pessoas não conhecem o grupo enquanto essa marca empregadora, e vender esse sonho de se tornar, né, o maior ecossistema de beleza do mundo foi complexo, assim, de construir essa mensagem. Acho que esse era o principal desafio, de garantir que a gente tinha as pessoas certas aqui dentro também. Acho que teve um primeiro passo ali de estruturação. Então, ano passado, a gente formou o primeiro passo, né, a estruturar o nosso time, porque a gente não tinha nem capacity para
fazer essa quantidade de vagas que a gente estava fazendo mensalmente, assim. Então, a gente teve uma estruturação de uma squad de recrutamento em tech, e aí especializar o nosso time em recrutamento de tecnologia. Veio gente do time de beleza na web, que foi uma aquisição que o grupo fez em 2019, mais pessoas que a gente trouxe do mercado, que já estavam acostumados a fazer esse tipo de recrutamento. E aí, a estruturação disso, a gente, com isso já desenhado um pouco melhor, né, com esse capacity um pouco ajustado, a gente começou a pensar nas ações. E aí, primeira coisa que a gente fez foi, o time era muito pequeno, né? Então, para pensar em ações específicas para tech, para vocês terem uma ideia, hoje aqui em EB a gente se organiza em personas, a gente olha muito para jovens talentos, né? Entrada de mercado, para diversidade e para tecnologia, pensando que são as 3 principais dores que a gente tem hoje de atração, né? Tipo, de garantir consistência de relacionamento e construção de marca para esses públicos. E aí, para a Tech, o que a gente fez foi estruturar um time multidisciplinar para a gente conseguir ter braço de colocar na rua as ações que a gente tinha vontade. Então, hoje, esse time, eu puxo a gestão dessa galera, a gente tem ali mais ou menos agora eu não tenho de cabeça, mas acho que são umas 8, 10 pessoas que a gente trabalha junto e tem encontros periódicos para tratar isso numa forma mais de projeto mesmo, né, de frentes que a gente tem para a Tech. E aí disso a gente tirou várias coisas do papel, assim, primeiro um programa de indicação para os nossos talentos, então muito ancorado, né, de que gente boa traz gente boa, então a gente já tinha alguns talentos aqui dentro que a gente confiava muito, essa galera ajuda a gente a recrutar do mercado, com um programa bem estruturado de indicação, a gente foi para a construção de conteúdo, então a gente tem o GBTech, que é o nosso medium, onde a gente conta um pouco das nossas histórias, os nossos cases, aquilo que a gente está fazendo em tecnologia. E aí, Os eventos, né, Estelinha? Vocês participaram de alguns eventos, né? Relacionamento com comunidade, que eu acho que é essa construção, né, tipo, de valor para a comunidade de tecnologia, muito menos do que ser uma ação pontual, mas de gerar conteúdo, desenvolvimento, que acho que é o ponto principal, assim. E aí, por exemplo, a MET ajudou a gente na construção de relacionamento com essa galera, né? Muito menos do que fazer ações pontuais. Acho que a gente tem ali mais de 10 eventos que a gente participou do meio do ano para cá. Até o final do ano a gente tem mais uma jornada ainda. Mas essa construção de relacionamento com essas comunidades foi super importante. E acho que a cereja do bolo, assim, de pensar em gestão desse problema, né, de atração em tecnologia, é o de se colocar como desenvolvedor de pessoas mesmo, assim, formação de talento para o mercado, seja para a gente ou não, que foi através do programa de Desenvolve, que a gente basicamente pegou 130 alunos ano passado, jovens talentos, 70% são negros, né, autodeclarados pretos ou pardos, 75% são mulheres, então a gente fez um recorte ali para a diversidade desse público que a gente queria formar. E aí, através do programa, a gente fez 6 meses de formação com algumas escolas parceiras, pensando em inserir essa galera no mercado de tecnologia, pensando nas oportunidades de carreira que eles podem ter. E aí, a gente fez 6 meses de formação. Agora, essa semana, a gente contratou 13 pessoas dessa turma já como desenvolvedor, fora as rodadas de speed hiring que a gente fez com outras empresas, tentando realmente fazer colocação dessa galera no mercado. Mas é um super desafio de construção, né? Claro, porque a gente sabe que não é só conversar com o talento do mercado, a gente também tem um papel muito forte de oferecer tecnologia como uma oportunidade de carreira para as pessoas, e é mais ou menos isso que a gente tem tentado fazer também, assim, acho que contribuir com a comunidade, com os cases que a gente tem construído aqui dentro, e aí isso acaba fortalecendo muito o que a gente faz aqui também, né? Tipo, quais são os desafios que a gente tem, o que a gente está desenvolvendo de tecnologia. É muito, muito bacana, né? A Estela deu praticamente um playbook aí de como vocês devem posicionar a marca empregadora de vocês com o público de tecnologia. Então, tem que ter capacity, tem que ter uma estrutura pensando, né, nesse talento. Você tem que se relacionar com a comunidade, então é importante fazer eventos, é importante você criar ferramentas também, iniciativas de formação de talentos dentro de casa. Você tem que começar a produzir conteúdo, então não adianta você só acessar os talentos com vaga, né, usar aquele mesmo approach de sempre, você tem que ter uma geração de valor e começar a também usar esse conteúdo para as pessoas de tecnologia olharem e falarem, pô, quanta coisa legal que o Grupo Boticário faz e eu nem sabia, né, então esse pode ser um lugar para mim, então é toda uma jornada, e eu acho que muito legal, né, Estela, quando a gente se falou no ano passado, né, acho que vocês já faziam, vocês estavam no meio dessa jornada, né, já faziam algumas dessas ações,
mas a gente falou, cara, vamos testar uma tese de pegar pessoas que estão paradas aqui nesse banco de dados, né, que participaram de um evento ou se inscreveram em uma iniciativa, vamos engajar essas pessoas para ver o que acontece, né, para ver se essas pessoas podem ser pessoas candidatas que vão ser aprovadas em projetos, né, em processos seletivos do Grupo Boticário. Então, a gente pegou mais ou menos 5.500, 5.600 pessoas, né, do TDC, de algumas iniciativas que vocês tinham feito, tipo, 4, 5 meses antes, e começou a reengajar essa turma. Então, foi muito legal, porque a gente teve índice de abertura, de clique de e-mail para receber vaga, mais de 30%, e a gente teve ali num projetinho de 2 meses, praticamente 3 contratações, né, Estela? Então, o tema do evento é muito isso, como é que eu conecto as minhas ações de Employer Branding e gero resultados em seleção. E eu acho que um dos insights mais importantes você tem que ter esse olhar de continuar se relacionando com os talentos. Não adianta você fazer um evento e ficar rezando para esse cara se inscrever numa vaga sua 6 meses depois, né? Como é que você aumenta o retorno sobre o investimento, né, da sua estratégia através desse relacionamento com esses talentos. Você pode comentar um pouquinho aí, Estelinha? Acho que o principal objetivo era esse, assim, né? Quando a gente procurou a Match ano passado, era entender como que eu mantenho a minha base engajada e, de alguma forma, trabalho um relacionamento perene, consistente, né? Muito sobre esses 2 pontos, assim, consistência e constância mesmo, né? Da gente ter o talento engajado o tempo inteiro, porque eu entendo que não é a partir de uma ação pontual que ele vai se inscrever numa vaga, às vezes ele pode até se inscrever numa oportunidade, nem ser aquela que é, de fato, a melhor para ele, assim. Então, a ideia é se relacionar com o talento até entender a oportunidade perfeita e direcionar ele para os caminhos corretos, assim, aqui dentro, né? E acho que o que a gente queria muito fazer quando a gente contatou a Mesh no passado era tentar tangibilizar, né? O que eu consigo fazer com essa base que eu já tenho, como que eu mantenho essa galera engajada, como que eu trago ele para outras oportunidades, outros eventos, mantenho essa galera aquecida dentro das ações que eu estou propondo de conteúdo e, enfim, outras ações. Mas o que eu queria provar mesmo era que dava para transformar esse relacionamento mais consolidado e assertivo em conversão, né? De que a gente conseguia construir um funil de talentos para dentro de tecnologia, assim. E aí acabou dando super certo e acho que o ponto também era tipo, a gente conseguir dar continuidade, assim, né, nesse projeto, de ter isso como uma ação, um projeto perene da área. Legal, e eu acho que esse olhar, né, de fazer piloto é uma coisa super legal e é uma dica super bacana para nossa audiência, né? Então, testa uma tese, começa pequeno, entende os resultados, acompanha de perto e depois leva isso como um case mesmo para a liderança de vocês, né? Eu acho que é um caminho super legal para conseguir provar valor da nossa estratégia de Employer Branding. E aí tem várias perguntas legais subindo aqui, então Leandro Paulista da Vivo, quero você aqui, Lê, um dia aí para falar do case de vocês também, mas o Lê está perguntando quais os principais indicadores que vocês usam para mensurar a estratégia de Employer Branding de vocês. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. A gente falou um pouco de contratações, Estela, mas o que mais que vocês têm olhado aí? Acho que você tá no mudo, Estela, não tô te ouvindo. Agora voltou? Voltou. Eu acho que a gente acaba olhando muito para alguns indicadores de processo, assim, para fazer acompanhamentos mais curto prazo, né? Porque eu acho que o problema de EB no geral é essa construção muito constante, que não necessariamente o que você faz hoje reverte em resultado amanhã, né? Você precisa fazer um acompanhamento mais de longo prazo mesmo. Tem algumas coisas, a gente olha muito para a evolução de marca empregadora ano a ano, quando a gente começou a trabalhar com a Match lá em 2018, 2019, a gente tinha um resultado, hoje a gente consegue perceber um pouco de evolução de todas as ações, práticas que a gente foi implementando e testando ao longo do tempo e como está refletindo nos nossos posicionamentos com as comunidades que a gente acompanha, né, tecnologia, jovens talentos. E aí tem métricas de processo. Então, por exemplo, né, quando eu penso em comunidade, relacionamento com comunidade, cada ação que eu tenho gera uma quantidade, uma base de leads, e eu sei dessa galera quanto de fato está engajado com o meu conteúdo, quanto isso está convertendo para as minhas vagas, oportunidades, inscrições, e tentar acompanhar essa evolução também. Para a tecnologia, a primeira coisa que a gente começou a olhar era em fechamento de vaga. Quanto tempo eu estava demorando para fechar uma vaga em relação ao quanto eu demorava no começo desse projeto, assim. E a gente começou a ter muito essa percepção. Mas acho que o mais quente é o feedback, muitas vezes, do próprio candidato, assim. A gente começou a sentir muito
nos nossos processos seletivos que vinha um retorno muito positivo sobre os nossos posicionamentos de marca empregadora. Pensando, tipo, eu vi o GB nesse evento, no Instagram, no Instagram, no LinkedIn, consumir esse conteúdo específico, foi super determinante para eu tentar o processo. Então, esses feedbacks mais quali acabam dando respaldo, assim, nos números também. Excelente, muito bom. Bom, a gente tem algumas perguntas aí sobre benefícios, sobre trabalhar marca empregadora dentro de casa, mas eu queria passar a bola aqui para o Gustavo, para a gente explorar um pouquinho também do case da Ambev, né? Então, Gu, eu acho que você chegou aí na cadeira, né, entender um pouco de todos os desafios de atração, e eu acho que o primeiro desafio que você tinha era de dados, né? Então, você tinha metas de diversidade, mas você não conseguia nem mensurar suas metas de diversidade. Acho que você olhava ali para o ATS, né, como uma ferramenta para você gerenciar as pessoas que se inscrevem nas vagas, mas faltava um pouco desse topo do funil, né? O que eu consigo plugar aqui para eu alimentar um pouco mais e nutrir o relacionamento com essas pessoas que ainda não se inscreveram em vagas. Conta um pouquinho de como que foi essa jornada aí dentro da Ambev e como que a gente tem evoluído aí em todo esse processo. Boa. Vocês estão me ouvindo? Deu uma travadinha aqui, só me confirma. Aí, boa. Então, a gente começou esse trabalho, né, ali no final do ano passado, e a gente, né, esse ano, na verdade, foi um ano super de virada, quando a gente pensa, né, em realmente trazer, né, mais diversidade, a gente só não falar disso para fora, mas abraçar isso mesmo para dentro. E a gente, então, começou a entender e fazer alguns testes, assim, para a gente entender quem são as pessoas que a gente já conhece ou que já se interessam pela gente, como a gente pode, né, fazer algum tipo de trabalho com elas para realmente retornar aí para as nossas vagas no futuro. Então, a gente começou primeiro a entender aonde a gente iria encontrar as pessoas, né? Então, acho que hoje a Ambev é uma empresa que a gente é muito capilarizada, né? Então, provavelmente todos os universitários e universitárias, em algum momento da vida, a Ambev vai estar lá falando sobre a Ambev dentro da universidade dessas pessoas. Então, a gente já chegava muito forte, né, nas pessoas, assim, como uma empresa grande, mas a gente não fazia, né, a ponta, né, da reputação com o relacionamento. E acho que essa ponta que a gente está começando a fazer agora, né, a gente pegar essas pessoas, né, entender se elas realmente querem continuar o conteúdo com a gente continuar essa relação com elas. E entender também quem são essas pessoas, né? Então, hoje a gente tem aí algumas bases que a gente traz, por exemplo, do ATS, né? Então, das pessoas que já se interessam ou de alguma outra ativação que a gente faz, que é um grupo de estagiários lá de Pernambuco fez. E teve uma galera que deu, tipo, quero continuar conversando com vocês e tal, até para a gente entender quem são esses públicos, para daí sim a gente desenhar qual conteúdo eu quero entregar para essas pessoas. E quando a gente pensa em diversidade, eu acho que isso vai até um pouco além, por quê? Porque a gente pode muito instigar e talvez dar um pouco de confiança. Então, talvez uma pessoa ali que se inscreveu numa vaga, talvez ninguém nunca falou para ela que ela poderia, por exemplo, pensar em outra oportunidade. Então, a gente não quer só as pessoas prontas, né? Acho que a ela falou um negócio super legal de um projeto de formação, a gente quer muito isso também. A gente pensa muito em formar as pessoas também e a mais a longo prazo. Então, acho que a maior parte da estratégia é essa, né? Eu acho que o resultado não é para vir amanhã. Talvez venha daqui a um ano, mas a gente tem que estar fazendo isso agora para colher no futuro, né? Então, acho que essa parte da gente entender, né, que a gente fala bastante, as pessoas conhecem a gente, mas como a gente, né, transforma isso realmente num relacionamento, em conteúdo, em engajamento, para daí sim a gente ir entendendo, né, o que eu vou entregar de conteúdo, como eu vou desenvolver as pessoas, até, né, eu entregar valor para elas se desenvolvendo, e eu entregar o valor para a companhia conhecendo essas pessoas. Eu acho que isso é o principal, assim, para a gente trazer daí para a terceira fase, que é o recrutamento, né? Que legal. Daí sim eu colocar com realmente o time que vai trabalhar com ela, claro, pensando em diversidade em tudo, né, em todos esses steps, aí acho que faz um funil muito bom, assim, de etapas. Legal, muito bom. O Júlio comentou aqui, né, que ainda vê Talent Acquisition muito preocupado em fechar vaga, e ele comenta que todo selecionador tem que ser um bom vendedor, eu concordo totalmente. Então, super bacana seu comentário, Júlio, obrigado. E, gente, eu queria pegar essa deixa, até porque a gente está falando de funil, né, a gente está falando de métricas, e eu queria
compartilhar aqui 2 slides só para falar um pouquinho de como que a nossa visão, né, e hoje tanto a Ambev quanto o Grupo Boticário estão exercitando muito isso, como é que a gente traz uma visão mais do processo de marketing e vendas para dentro do recrutamento, né? Então, a nossa... Acho que vocês devem estar conseguindo ver aí a tela, deixa eu só ver. Só confirma para mim, Stella, se está... Tá sim, já deu para ver. Então, pessoal, a gente estuda muito marketing, né, e vendas, e a gente entende que você tem que olhar para o momento da jornada desse talento que você quer contratar, né? Não adianta você ficar incentivando esse cara aí só pro application, só mandar vaga para ele. Às vezes esse cara não está pronto. Então, quando a gente fala dessa jornada do talento, primeiro esse cara ele tem que conhecer a sua marca, a sua empresa, né, para depois ele considerar trabalhar lá, para aí efetivamente ele se interessar, buscar uma vaga, conversar com pessoas, para ele se aplicar. Então, a gente fala de um funil. E aí tem ações que você tem que fazer, que elas são de topo de funil, né, para esse cara conhecer a sua marca, e tem ações que realmente eu quero direcionar esse cara para a vaga. Então, toda a sua estratégia de employer brand, ela tem que levar isso em consideração. E do lado de baixo, essas são as métricas que a gente, como empresa, quer em cada uma dessas etapas, né? Então, quando eu estou falando de awareness, eu quero impacto, eu quero pessoas que fiquem sabendo, eu quero visitantes, aí entra, por exemplo, uma estratégia de PR, né, de assessoria de imprensa, e aí, mas o grande ponto é que muitas áreas de employer branding param ali, e o nosso grande desafio é como é que eu evoluo isso para eu começar a fazer uma estratégia de captação de leads, né? O lead é um e-mail, uma pessoa que eu vou ter informação e que depois eu vou poder me relacionar. E aí, conforme eu vou me relacionando, essas pessoas, elas se tornam oportunidades, porque eu vejo que esse cara tem interesse na minha empresa, que ele está num perfil que eu costumo contratar, entendo o momento de carreira dele e vejo que faz sentido, para aí sim esse cara se inscrever numa vaga. Então, quando a gente fala, né, de todo o arsenal de ações que elas podem ser feitas para employer brand, é super importante que você entenda qual é o motivo, né, e qual é o objetivo de cada uma delas. Então, todo o trabalho começa, né, em você fazer uma imersão e conhecer a persona que você quer se relacionar. Então, a Stella falou muito, né, que eles são organizados em Talent Acquisition por persona. Então, tem o Early Career, que é o pessoal que está se formando para programa de estágio, tem o pessoal de tech. Então, é super importante ter esse horário de qual persona que você quer se relacionar. E aí você pode criar ações como um site de carreiras, blog de carreiras, artigos, você produzir conteúdo, ter um Medium onde você expõe como é que é o dia a dia da sua área de tecnologia na empresa, por exemplo. Você pode usar vídeos, pode usar podcasts, pode usar suas redes sociais e até criar redes sociais de carreira para usar como realmente um motor de audiência, mas você não deve parar ali. É super importante que você dê o próximo passo e comece a pensar em estratégias que vão ajudar essa pessoa a ter uma relação mais profunda com a sua marca e também se tornar um lead, né? Ele vai deixar o e-mail dele para você conseguir se relacionar. Então, aqui a gente usa e-books, usa webinars, usa eventos, né, com comunidades, usa mídia paga, Google AdWords, Facebook Ads, usa chatbots também. E aí, mais importante ainda, né? Não adianta eu fazer tudo isso se esse talento eu não mantenho um relacionamento com ele. Então, a gente incentiva muito os nossos clientes a nutrir e qualificar o relacionamento com essas pessoas. Então, a partir do momento que eu peguei uma pessoa que participou de um hackathon, de um evento que eu fiz, né? Eu vou criar uma jornada de e-mail para ele conhecer mais sobre a minha empresa e entender que aquilo é para ele, para que ele se inscrever numa vaga no meu ATS seja uma consequência. Então, toda essa estratégia hoje aqui nos projetos de Employer Branding da Matchbox, ela está super conectada. As métricas que você olha são de como eu passo, né? Como é que eu faço a taxa de conversão, como é que está a minha taxa de conversão de uma etapa para outra, e como que eu consigo capitanear toda essa estratégia usando o Spark, né? Que é o software que a gente tem e que se conecta com a ATS. Então, a ideia aqui se o cara se inscreveu num evento e 6 meses depois ele se inscreveu numa vaga, ou 1 ano depois ele foi aprovado, eu consigo traquear. E aí isso dá uma visão para a gente de toda a jornada e ajuda, né, você que é de Employer Branding, a comprovar muito mais o retorno sobre o investimento das suas ações. Então aqui a gente tem um videozinho só explicando como é que funciona todo esse fluxo, né, em que, por exemplo, aqui eu tenho um chatbot que eu estou usando para inscrever as pessoas em um evento, né, então a gente tem um chatbot aqui na Matchbox, a pessoa se inscreve, e aqui a gente tem o Spark, então ele é um software para você conseguir ir trabalhando a sua base, segmentando, dá para você trazer segmentações de diversidade, outros pontos super importantes para você se relacionar com essa base. Você tem aqui todo um módulo de criação de campanhas de e-mail para você se relacionar de forma hiper personalizada. Então, por que não criar uma jornada personalizada só para PCDs? É uma ideia super legal. Com o Spark você consegue fazer isso. Você tem fluxos de automação,
onde você consegue automatizar o seu trabalho. Então, todo mundo que entrar numa determinada segmentação vai receber um e-mail. Se esse cara abrir o e-mail, eu faço A. Se ele não abrir, eu faço B. E aqui é uma feature também, né, que a gente vai conectando, que o pessoal da Ambev usa muito, que é o CRM de talentos, que é a ideia de você manter um relacionamento mais próximo e entender a jornada desses talentos, né? Então, quem são as pessoas que eu estou mapeando, quem são as pessoas que eu estou em contato, quem são as pessoas que por algum motivo não têm interesse na minha empresa. Então, a ideia é dar muito mais previsibilidade e acompanhamento nessa jornada do talento, né? Eu posso aqui, por exemplo, criar um lembrete para eu ligar para esse talento daqui a 6 meses, porque ele falou que o momento de carreira dele estaria adequado para falar comigo daqui a 6 meses. Então, tudo isso é sobre você gerar dados, acompanhar essa jornada do talento, tem muito mais contexto para conseguir efetivamente ajudar o seu recrutador a fechar as vagas dele, tá? Em última instância, o que a gente quer é ajudar os nossos clientes a terem essas taxas de conversão e todo esse funil muito bem construídos e muito bem costurados, tá? Então, última dica que eu trago aqui de Jabá, a gente lançou uma ferramenta super bacana que é o termômetro de Employer Branding. Então, aqui com ele, você consegue avaliar qual que é o seu nível de maturidade, como é que está a saúde da sua marca empregadora, com base nas ações que você já faz, e te ajuda a saber por onde começar, no que focar, e também é uma ótima ferramenta para você vender um plano de Employer Branding para sua liderança, né? Então, você vai lá e faz o termômetro e fala, pô, tô no modo sobrevivência hoje, como é que eu faço para ir para um modo de otimização? Então, tá ali o link, né, termometroemployerbranding.com.br, é gratuito, vocês podem fazer, e vão ter os dados ali na hora. Então, é uma ferramenta super bacana. Acho que deu para dar um contexto legal aí das coisas que a gente vem fazendo, né? Tanto com o Grupo Boticário quanto com o Ambev. Então, eu queria retomar aqui com as perguntas e queria ouvir também o que temos aqui de questionamentos da nossa audiência para os próximos 15 minutos. Então, a Gisele está perguntando qual é a relevância dos benefícios de saúde no Employer Branding. Eu acho que isso está conectado também com uma outra pergunta que veio, que é como construir um Employer Branding dentro de casa, né? A gente falou muito de ações de atração aqui, mas como que a gente cuida dos nossos talentos dentro de casa e que ações que a gente faz para conseguir fortalecer a nossa marca empregadora com quem já está aqui dentro? Acho que para mim tem um fator, acho que a tradução, né, de trabalhar A e B para dentro de casa, eu acho que a gente não deveria nem vender para fora coisas que não são tão genuínas do que a gente faz aqui dentro, assim. Acho que a forma como você cuida das suas pessoas vai ser sempre o principal, um dos principais, pelo menos, né, se não for o primeiro, um dos que mais vai gerar comoção, enfim, e relação, preferência pela tua marca perante outras empresas, assim. Aqui no GB, acho que quando eu olho para o meu diagnóstico de marca empregadora, cuidado com as pessoas sempre aparece como um atributo que a gente é relacionado, assim. E acho que não teria como ser assim, né? Não seria percebido para fora se de fato as pessoas não fossem embaixadoras ou de fato vivenciassem isso aqui dentro. E acho que a Júlia até comentou também aqui num outro comentário que não tem nada que você faz para fora para vender, que se você depois não viver isso na prática, no dia a dia, você vai conseguir fazer milagre para reter essas pessoas, né? Então, acho que tem muito sobre divulgar para fora, só aquilo que você faz muito bem dentro de casa mesmo, assim. Acho que a grande estratégia, né, de construção de um EVP e dessas mensagens que você vai levar para fora é, de fato, traçar o que é genuíno e o que essa galera tem interesse, assim, né? Essa persona que você desenhou, que você está querendo atrair. Então, isso é bem legal. Para mim, acho que tem um lugar que a gente acaba usando, né, para fora, só aquilo que a gente já faz muito bem aqui dentro. Assim, eu uso muito de recursos de retenção, né, de qualidade de vida da galera que trabalha aqui, para a gente vender para fora, mas acho que não deveria ser o contrário. Uhum. Não, é bem legal esse assunto, Estela, e eu acho que o segredo está em você colocar o colaborador no centro, né, entender um pouco de quais são os desafios, quais são as demandas desses colaboradores e também como que você, como RH, consegue ser um provedor dessas soluções. E eu acho que só vale, por exemplo, né? Vamos falar de um programa de indicação, vamos falar de um programa de embaixadores. Pô, são ferramentas excelentes para você conseguir acelerar, né, até seu pipeline de contratação. A gente sabe que indicação é um dos canais que tem menor custo de aquisição de talento e melhor retorno. Mas se a coisa não está legal dentro de casa, se você não está fazendo a lição de casa, se as pessoas não estão felizes,
vai ser difícil você conseguir formar embaixadores e também você vai estar vendendo uma imagem para fora do mercado que é irreal, e aí essas pessoas vão entrar, vão se frustrar e vão sair da sua companhia. Então, cuidar dos seus talentos internos, acho que é o primeiro passo para conseguir ter uma estratégia de employer branding bem amarrada. Gustavo, quer comentar um pouquinho aí como é que vocês conectam as ações aí também internas? Super. Eu acho que quando a gente fala de employer branding, né, a gente relaciona muito com marca, marketing, só que está muito na ponta, né? Mas para mim, eu acho que a estratégia mesmo, ela começa tipo daqui a 5 anos. Assim. Então, você pensa daqui a 5 anos, como que vai ser o shape do seu time? Daqui a 10 anos, quem vão ser as pessoas que vão estar virando diretores, diretoras, vice-presidentes? Quem vai ser a próxima CEO da companhia? E daí a gente reflete isso, né, por várias partes. Então, qual é o desenvolvimento que eu vou dar para essas pessoas? Qual é a carreira que eu quero que elas tenham aqui dentro? Para daí sim eu chegar na parte do recrutamento, para eu entender quem eu vou recrutar, quem eu vou trazer, para daí eu pensar como é que eu vou me relacionar, o que eu vou entregar de valor nesse relacionamento para engajar a pessoa, para daí sim eu pensar no que eu vou colocar aí para fora para atrair, né? Então, eu acho que essa construção, ela vem, né, muito de dentro, assim, né, para daí a gente levar para fora. Legal. E aqui na Ambev, eu acho que como a gente tem aí vários funcionários que são apaixonados pela companhia, então a gente tem muito orgulho de falar, né, sobre o que a gente faz aqui. Tudo que a gente faz, né, se a gente não tivesse todo um time tão engajado assim, a gente não levaria tudo para fora. E acho que todas as ações que a gente tem, né, elas dão muito orgulho. Então a gente conta demais com o nosso time de ser essas pessoas que vão falar, porque a gente sabe que é muito legal quando você vê uma propaganda da Ambev ou quando você vê um post no LinkedIn. Quando uma pessoa que você considera, né, que você admira, vem e fala para você sobre o assunto, com certeza você vai receber de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é muito importante, sim, a gente estar muito bem alinhado internamente, não só na estratégia, para saber do que a gente vai falar, para a gente atrair as pessoas que vão construir o futuro da companhia com a gente, mas também para engajar o nosso time a ser embaixadores naturais da marca, né? E não só eu falando o tempo inteiro da Ambev com a minha cara sempre, né? Mas que eu possa, sei lá, trazer uma pessoa que está operando uma máquina e vir falar aqui também, e ela vai falar super bem, mega alinhado com o discurso que a gente tem. Legal. Muito bom, muito bom. Aí eu queria até aproveitar aqui, Gustavo, e voltar um pouco no nosso funil, né? A gente falou do funil, das etapas, né? Das taxas de conversão, tudo isso. E eu acho que tem várias empresas, né, que são referências globais em talent acquisition também, como Google, Nubank, Creditas, e hoje vocês dois também estão aplicando essa estratégia, que é trazer o papel do sourcer, né? Esse cara que vai fazer o meio de campo ali entre as ações de employer branding e os recrutadores. E isso é algo que vocês estão implementando aí, vocês criaram um processo totalmente novo, né, Gustavo, que vocês estão pilotando agora. Queria ouvir aí como que você vê a importância desse papel e como que você espera que isso dê uma turbinada aí nos seus resultados também de contratação. Legal. Isso é uma coisa que acho que muitas das coisas a gente faz, só que a gente não sabe qual é o nome, né? Então, em uma das conversas aí com o pessoal da Match, né, eu descobri que é sorte, assim, a gente chama, que a gente já vinha fazendo isso há um tempo, mas acho que não tanto dessa forma. Mas a nossa estratégia muito com isso é exatamente da gente começar primeiro com uma base, então, ali que a gente conseguiu. Então, eu vou dar um exemplo super palpável, né? A gente tem aí várias OKRs, né, dentro da nossa estratégia de OKRs, de contratação, por exemplo, de mulheres para a companhia, né? Então, a gente quer contratar sempre no mínimo 50% de mulheres em toda a contratação que a gente for fazer. E quando eu olho um pouco para a minha necessidade hoje de vagas, claro, eu tenho um programa de estágio que já vem muito diverso, um programa de trainee que vem muito diverso, mas quando eu olho, por exemplo, para o meu chão de fábrica, na minha cervejaria lá, sei lá, em algum estado, eu não tenho tanta facilidade assim, muito por conta, né, de todo o contexto social, econômico ali da região, e também do próprio conceito de sociedade, né? Então, eu acho que a gente entra num assunto muito mais profundo. E acho que a ideia do sourcing é exatamente isso, é a gente entender primeiro quem são as pessoas, e a gente entender quem são as pessoas que, por exemplo, já estão prontas, que já fizeram, por exemplo, um curso técnico ou uma mulher formada em eletromecânica. E se a gente não tiver, quem são as pessoas interessadas para que a gente possa
ir lá e falar, olha, por que você não pensa nessa carreira, né? Olha como que você tem um mundo de possibilidades aqui com a gente, sabe? Então a gente vai fomentando e acho que empoderando também, né? E é muito legal que no nosso time, né, tem várias mulheres fantásticas no nosso time que ajudam muito a gente a tocar essa frente, né? Então, eu acho que principalmente também não é eu, Gustavo, um homem, pensar nessa estratégia, mas eu trazer pessoas que vivem aquela realidade, que se encaixam nessa realidade para ajudar a construir com a gente. E é começar pequeno, aprender com ciclos, para daí sim a gente ir rodando e entendendo também como que funciona para a gente, como funciona em tal região. Como eu falei, né, a gente é gigante, a gente está na América do Sul inteira, e com certeza não é uma estratégia para todo mundo, mas é cada pessoa entendendo como vai funcionar da melhor forma. E acho que o legal, né, da Spark é que a gente consegue rodar esses ciclos, a gente consegue ter um retorno. Acho que hoje está rolando os nossos pilotos já, eu dei uma olhadinha lá também. Então, estou mega ansioso aí, porque eu acredito demais que essa forma assim, de recrutar e de engajar pode ajudar muitas pessoas também a se imaginarem e se colocarem em lugares que elas não se colocavam antes, sabe? Então, legal. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui da Camila Souza, que é da Madeira Madeira, perguntando se o Employer Branding sempre começa pelo EVP. E acho que essa é uma questão importante aqui para a gente, né? O EVP, só clarificando aqui, é o Employee Value Proposition, né? Em que você define qual é o seu valor único como marca empregadora, e assim, na minha visão, tá? Ele é um passo importante, mas ele não é o único e você não precisa esperar ele ficar pronto para você começar a se comunicar, a se posicionar como marca empregadora, né? Idealmente, eu deveria fazer um EVP, eu entender os pilares de comunicação, como que meus talentos me enxergam, né? Como é que eu vou replicar isso para fora. Mas eu acho que cada vez mais eu aprendo em Employer Branding que é melhor feito do que perfeito, né? Então, às vezes, você tem 1 ano de planejamento, mas os seus talentos, as pessoas candidatas estão tendo uma experiência horrível com a sua marca, né? Então, a gente acredita muito em você conseguir definir as personas, né? Como que você quer se comunicar com essas personas, quais são o que essa persona ela busca, né? Conhecer, que canais que ela tá. E aí você começar realmente esse trabalho, né? Senão, daqui a 1 ano, você vai ter se arrependido de não ter começado agora. Então, o EVP, para mim, ele é um ponto importante, um pilar estratégico importante, mas até para empresas que são menores, né? Falam, pô, não tenho budget para um EVP. Então, assim, comece a fazer ações, pense nas pessoas que você quer engajar, não deixe para começar depois que você tiver um EVP, porque seus talentos, as pessoas que você está entrando em contato vão estar tendo experiências frustrantes enquanto você está planejando algo que, quando você lançar para o mercado, às vezes a dinâmica já mudou. Não sei se vocês concordam comigo. Nossa, demais. Eu ia até comentar, tem um exemplo para a gente aqui em tecnologia, né? Tipo, é um contexto muito novo. Então, 100%, quando a gente fez a nossa construção do EVP, nem embarcava tanto assim, que a gente precisava colocar tanta força em tecnologia, em atração para tech, e a comunicação é muito diferente, né? O público é muito diferente, o desafio é outro. E acho que o ponto era sempre assim, se a gente deixar para fazer, depois de ter 100% redondo que a gente quer comunicar, até o próprio posicionamento da marca, né? Pensando em posicionamento dessa marca empregadora, se a gente tiver esperar isso aqui tá 100% check todas as caixinhas, no final do ano, tipo, a gente tem um monte de vaga para fechar e ninguém nem sabe quem é Grupo Boticário, né? Então, acho que tem um lugar, assim, do que acho que é legal que você comentou, que é legal fazer, e testando também, né? Tipo, você ir vendo o que dá resultado talvez mais rápido, menos rápido, o que entrega valor de verdade para o candidato durante o funil, enfim, e ir sentindo também, medindo através desses outros indicadores de processo, assim. E no final tem muito efeito, assim, a gente teve uma evolução do ano passado para cá, que mesmo sem uma estruturação bizarra em tech, né, tipo, de fazer um negócio super completo, estratégia 100% desenhada e tal, que a gente já conseguiu colher resultados muito legais, assim, de evolução de percepção dessa marca no mercado. Então, acho que vale a pena fazer alguns testes antes também e sentindo o que faz sentido. E eu queria provocar aqui, trazer uma outra reflexão também, né? A gente adotou aqui, fez um piloto, mais um, né, com a Estela aqui, no programa de estágio, que é o Geração B,
Porque a gente sempre tinha a visão, né, de que quando eu penso em programa de estágio, eu penso em programa de trainee, né, eu começo a lançar para o mercado e eu começo do zero. E a gente falou, cara, não vamos fazer isso, vamos pensar em materiais que vão ser relevantes para essas pessoas, como é que a gente vai fazer uma estratégia de trazer essas pessoas para perto, mesmo antes, né, de eu ter o programa rodando, e entender o que acontece. E foi muito bacana, a gente fechou esse projeto aí, acho que das 27 contratações, né, Estela, 24 vieram de materiais que a gente produziu um playbook, né, para pessoas candidatas, né, então, falando um pouco sobre como que era o processo. Então, eu acho que é super legal a gente falar um pouco também, desconstruir um pouco daquele olhar de sempre um programa ou uma vaga tem que começar comigo com o trabalho de divulgação desse programa ou dessa vaga. Não, ele começa antes, e se você nutre um relacionamento com os seus talentos de forma fluida, quando chegar o programa, você já tem a base engajada, e é muito mais fácil você fechar essas vagas. Comenta um pouquinho pra gente, e aí eu vou pedir pro Gu também comentar a respeito disso. Eu acho que, para a gente aqui, eu sempre teve, acho que, 3 pilares que a gente queria trabalhar dentro dessa construção de conteúdo mais rico, assim, né? Pensando em experiência mesmo. Um que é isso, né? Tipo, gerar uma experiência que seja única para o candidato. Então, de alguma forma, ele conhecer o meu processo, me conhecer qual é o meu programa, de alguma forma, tipo, trabalhar esse começo de funil ali com ele, né? De despertar o interesse e fazer ele converter nesse material, nesse conteúdo. O segundo ponto é muito sobre ser empoderador mesmo. Então, acho que uma das coisas que a gente trabalha muito bem aqui é como que eu gero desenvolvimento, aprendizado, formação para esse cara durante um processo ou durante algum conteúdo que eu estou disponibilizando para ele. Então, acho que esse era um objetivo que a gente tinha também. E outro era que fosse lead mesmo, né? Geração de lead para processo, que a gente conseguisse fazer uma estratégia diferente de captação. Então, a gente nunca tinha trabalhado com captação de lead através de um material rico em mídia patrocinada, por exemplo. Então, foi um teste que a gente fez. E aí a gente meio que casou as necessidades. Assim, a gente tinha a geração B para abrir, que é o nosso programa de estágio, estágio de trainee, né? Mas na época a gente estava mais focado em estágio. E aí a gente pegou essa oportunidade de desenhar um manual mesmo do nosso programa, o que a pessoa vai fazer aqui dentro, quais são os perfis, o que a gente, o que você vai fazer, qual que é a trilha de desenvolvimento, como que você se prepara para esse processo, e dar na mão assim dele um guia mesmo, né? Tipo, se ele não vai usar para o meu processo, ele pode usar para qualquer outro processo de estágio disponível no mercado, que eles vão ter algumas dicas que são ricas para o desenvolvimento dele. E aí isso gerou conversão muito legal, assim, basicamente muita gente do nosso que já ia participar do processo baixou, mas a gente captou muitos outros leads, né, através da mídia do e-book, também usou para fazer divulgação do processo. E aí, no final das contas, praticamente todo mundo que a gente contratou tinha consumido esse conteúdo de forma aprofundada, assim, e usou muito para se preparar para o processo. Então, acabou gerando uma experiência única, assim, para o candidato também, né? De cuidado e tal. Incrível, né? Então é importante a gente mostrar que, independente do nível de conexão que esse candidato tem com a sua marca, né? Se ele ainda está conhecendo, se ele já está num processo seletivo, é importante você usar estratégias para conseguir criar uma experiência memorável para ele, né? Então é bem bacana esse case mesmo. Saiu muito na mídia aí, no LinkedIn, né? Do playbook para pessoas candidatas que o iFood fez, mas o GB já estava fazendo e já estava colhendo resultados incríveis aqui. Então, parabéns pelo trabalho. Para fechar aqui, última pergunta antes dos meus agradecimentos, só queria ouvir o Gustavo também um pouco, como é que é essa relação com jovens talentos aí, ele tem o Project Lab, tem alguns projetos aí que ele vem conduzindo, né, de relacionamento com esses talentos, conta pra gente, Gu. Só complementando um pouquinho, acho que do que a gente conversou aqui agora, que vocês comentaram um pouquinho sobre a parte de EVP, eu acho muito importante quando a gente fala de employer branding, a gente dá muita autonomia para as pessoas também, né? E acho que essa autonomia vem com uma cultura muito forte, né? Então, tá todo mundo alinhado ali sobre o que é importante falar, o que a gente vai falar sobre a companhia, e eu acho que quando a gente está assim, a gente engaja e empodera as pessoas a também tomarem algumas frentes. E acho que a Estela também comentou no comecinho que o Grupo Boticário está virando uma empresa tech, né? Eu acho que é isso aqui, acho que vai super fazer sentido também, porque a gente é uma empresa de bens de consumo, mas a gente também é uma empresa de tech, a gente também é uma empresa de logística, a gente também é uma empresa que vende, a gente também é uma empresa de financeiro,
Então, quando a gente olha, a gente é uma empresa gigante, que não é uma coisa só. Uhum. E pensa se eu faço, tipo, uma estratégia de employer branding que olha para uma coisa só. Né? Daqui a pouco eu vou ter, sei lá, se eu foco totalmente em tech, daqui a 2 anos eu vou ter um monte de gente tech, e daí eu vou estar caçando, sei lá, as pessoas não sei aonde para trazer para trabalhar dentro de uma cervejaria, por exemplo. Então, por isso que eu acho importante a gente entender realmente, né, o que a gente vai precisar no futuro, que são essas pessoas, para a gente direcionar a nossa estratégia para cada uma delas, né? A gente encontrar essas pessoas, não só um público, mas vários públicos. Acho que um exemplo super legal, posso até comentar sobre o Project Lab, mas eu vou até um antes, que eu pude enfim, criar, um pouco nas partes de conteúdos, que foi um canal no YouTube ano passado. Então, logo quando estourou a pandemia, eu mega era recente na minha área e eu pensei, putz, né, a gente vivia em universidade, a gente vivia falando com as pessoas, e agora o que a gente faz, né? Então, a gente descobriu que a gente pode fazer isso online, né? E daí eu criei um canal no YouTube com a ideia de fazer lives de conteúdos para as pessoas, para a gente falar sobre a companhia, para a gente falar sobre a Ambev. E especificamente para eu poder falar mais sobre o mundo supply, que era uma coisa que as pessoas conheciam de longe, mas não entendiam o que era. E 1 ano e meio depois, quase, né? Se você abrir aí no seu YouTube, digitar Ambev Supply, provavelmente vai aparecer um vídeo meu falando sobre isso com alguns convidados. Porque o canal foi crescendo, crescendo. Hoje tem mais de 20 mil inscritos já, inclusive, com vários conteúdos de supply. Então, é super legal. Eu vou, às vezes, visitar alguma planta, alguma cervejaria, alguma estagiário fala, nossa, conheço você, porque você falava de supply lá, né? Eu entendi o que era e me conectei. Então, acho que aí é uma ponte legal que a gente já faz, né? Que não é talvez entender só como a marca, né? Mas todas as mini marcas que tem ali dentro da sua empresa no geral, para você realmente entregar algo que faça sentido, que entregue valor. Isso é muito legal, né, quando Gustavo? A gente poder empoderar as pessoas, né, entendendo que a partir de determinados alinhamentos que a gente tem também tem que dar liberdades para elas representarem a marca empregadora, né? Se a gente for seguir todos os guidelines, a gente vai ficar preso e não vai comunicar. Então, uma iniciativa própria, num lugar onde você tem autonomia e tem abertura para construir, olha, 1 ano e meio depois, o resultado que já tem, né? Se a gente esperasse a companhia planejar isso e pensar nisso, talvez ela não ia nem conseguir identificar essa necessidade, essa oportunidade. Isso fica legal de você dar autonomia, empoderar as pessoas, porque as boas ideias, elas não precisam surgir no time de inovação, elas surgem em qualquer lugar. Para você ter uma ideia, tipo, nesse canal hoje rodam todas as lives do Treino da Ambev, por exemplo, que é para todo mundo, não é para o industrial, é para a Ambev inteira. E aí começou com uma ideia, né, no meu quarto, assim, eu criei um canal no YouTube e virou isso daí. Então, são essas ideias de empoderar que acho que a gente vai dando mais contextos e camadas, né? Deixando as coisas mais profundas. E só sobre a parte do relacionamento, acho que quando a gente fala de employer branding, né, a gente está falando muito do que a gente coloca para fora, né? Mas acho que um ponto essencial é a gente dar uma experiência legal para as pessoas. E uma experiência que as pessoas se conectem e se conheçam mais. Então, o Kleber falou do Project Lab, que é um projeto, né, como eu fui do Movimento Empresa Júnior, eu entendia que às vezes a gente se relacionava muito com esse público e muitas vezes o que o pessoal era realmente importante era me desenvolver fazendo um projeto. Então, eu criei um projeto aqui dentro da Ambev para a gente contratar a EJ, contratar a empresa júnior dentro das nossas cervejarias. Até o momento, a gente está contratando umas 14 ou 15, se não me engano, pelo Brasil inteiro, então, em vários lugares. Por quê? Porque eu pensei assim, poxa, né, eu quero trazer gente para trabalhar dentro da cervejaria. Por que nada melhor do que eu contratar essa galera para fazer um projeto aqui dentro? Para conhecer a rotina, para entender o que a gente faz. É uma experiência muito mais legal para a pessoa, que ela com certeza vai se conhecer, eu também vou conhecer ela, e daí eu consigo, por exemplo, lá na Spike, já colocar essa pessoinha que está fazendo esse projeto comigo e pensar, né, putz, a pessoa aqui, né, super fez sentido para o que a gente está fazendo, acho que ela pode continuar com a gente, e eu continuar esse relacionamento para daí sim, quando eu tiver um estágio, um trainee, uma vaga, né, conseguir trazer ela no processo e que ela consiga participar desse processo, né? Eu acho bem importante a gente ter todo esse processo de relacionamento, e quando a gente chega no recrutamento, a gente sempre pensar, né, que acho que é importante ainda a gente ter, né, talvez aquelas pessoas que eu não conheço, não chegou pelo relacionamento, mas chegaram de outra forma, mas acho que quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente também consegue ser muito assertivo, assim, se preocupar demais, acho que entregar o valor para as pessoas e que elas realmente querem, eu acho que isso é uma chave muito legal, assim, que a gente pode ter para criar algo que realmente traga valor para a gente, para os outros, e que todo mundo fique feliz no final do dia.
Pô, que legal. É muito gratificante ver hoje como vocês conseguem ocupar um papel estratégico dentro da estrutura de vocês e realmente influenciar para ajudar a gente a construir o futuro do Employer Branding, né? A Estela comentou e eu concordo, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo evoluindo, a gente tem muita coisa para construir, acho que não adianta a gente ficar querendo ser ditador, falar o que é, o que não é, eu acho que o grande ponto aqui é a gente executar, aprender com o processo, entendeu? E se certificar que a gente está oferecendo uma experiência incrível para todo mundo que se relaciona com a nossa marca empregadora, né? Acho que esse, final do dia, é o nosso papel, garantir que está todo mundo impactado positivamente pela nossa marca. E eu acho que a gente tem um longo caminho para percorrer. Então, nossa, eu poderia ficar conversando horas com vocês aqui sobre o assunto. Vocês sabem que eu adoro. A gente tem um interesse genuíno em ajudar a desenvolver esse mercado e fazer com que as pessoas entendam que realmente a gente pode evoluir muito em Employer Branding, a gente tem que fazer, a gente tem que aprender fazendo também, então queria agradecer demais aí o bate-papo com vocês, deixar aberto aí para vocês fazerem as considerações finais de vocês aí sobre o que vocês veem para o futuro, né, do Employer Branding e também, enfim, os agradecimentos de vocês e contatos para que depois as pessoas possam acessar vocês, que eu tenho certeza que outras dúvidas surgirão. Boa. Começando aqui, né? Primeiro, obrigado aí demais, Kleber, pessoal da MET, pelo bate-papo. Estela, foi muito bom também te reencontrar aí depois de alguns anos e conhecer um pouquinho do que vocês estão fazendo. Admiro demais aí todo o trabalho também. E acho que quando a gente, né, pensando em futuro do Employer Branding, eu acho que na verdade, né, quando a gente pensa em futuro, o futuro é o Employer Branding, na minha opinião. Né, que eu acho que o que a gente vai colher daqui a 10 anos, como eu falei, né, as pessoas que vão estar assumindo as posições onde a gente trabalha daqui a 10 anos, talvez elas entrem agora, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem, né? Olha a responsabilidade que a área de atração de talentos, que a área de recursos humanos tem. Então, é muito importante a gente conectar muito essa estratégia, porque a gente é o futuro, né? O que a gente fizer hoje vai determinar, talvez, o rumo de muitas coisas no futuro. Então, a gente empoderar demais, assim, para entender essa necessidade, a gente se conectar muito, né? Eu acho que uma coisa que com certeza pode matar a estratégia é a gente trabalhar em silos, em caixinhas. E a gente tem que trabalhar em conexão, né, com todo mundo, então em ecossistema. Eu acho que assim a gente consegue ganhar muito, e acho que o que mais me marca, assim, de trabalhar com essa área, assim, é o contato que a gente tem, o quanto a gente aprende, né? Por exemplo, eu faço bate-papo com estudantes, pelo menos 3, 4 por semana, assim, só para conhecer o que a galera tá fazendo. Porque, às vezes, né, a gente tá trabalhando aqui, daqui a pouco eu tô com 30, 35 anos, 40, sei lá, tô mega cringe e quero me conectar com as pessoas que estão ali começando a faculdade, né? Então, acho que é muito importante a gente nunca parar de se conectar e de se atualizar. Então, aí é uma coisa que eu faço e indico que a gente sempre aprende o que o pessoal está fazendo, o que é interessante para as pessoas, para a gente também estar sempre atualizado, né? Isso que está acontecendo aí, porque hoje, Muito cada bom. vez mais rápido, as coisas mudam, né? Mas é isso, gente. Adorei o bate-papo aí. Valeu. Boa. Bom, adicionem o Gustavo aí no LinkedIn, enfim, tá sempre disponível aí para bate-papo também. Por enquanto não, porque ele tá de férias, ele saiu das férias dele só para participar do nosso papo, então agradecimento duplo aí, Igor. Mas, Estela, suas considerações finais aí, o que você vê para o futuro aí de Employer Branding? Acho que não dá para concordar mais com o Gus, ele falou tudo, né? Acho que tem um lugar aqui que é de responsabilidade mesmo, de entender que o futuro de recrutamento está muito na nossa mão também, né? De entender que cada vez mais fica mais complexo e EB é muito sobre enfrentar essa complexidade, assim, pensando seja no ecossistema que é complexo igual a Ambev ou Grupo Boticário ou outros, né, que tem a sua própria complexidade, acho que é muito sobre esse desafio, assim, entender que daqui para frente cada vez mais é mais difícil trazer as melhores pessoas, e que depende muito desse trabalho, tem essa responsabilidade dentro de marca empregadora de construir o melhor lugar, né, e comunicar o melhor lugar para que as pessoas que você quer venham trabalhar com você, assim. E é isso, assim, você deu um passo em falso hoje, amanhã você já não resgata mais não colhe mais esse fruto, né, você não consegue trazer mais. Então, acho que é muito sobre essa responsabilidade mesmo, né, sobre entender
que cada vez mais isso vai ser mais importante dentro da estratégia das empresas, e conseguir posicionar isso como um tema importante também. E acho que para a gente fica um pedido, assim, né, de como que a gente se conecta enquanto comunidade também, porque no final do dia a gente acaba aprendendo muito nessas trocas. Então, acho que até por ser um contexto que não é tão maduro no Brasil, assim, a gente está todo mundo começando, aprendendo, né, a gente tem pouca referência. Como que a gente faz com que essa comunidade se ajude no sentido menos de competição e mais de construção dos melhores lugares para se trabalhar, né? Eu tenho muita admiração pela Ambev, sempre brinco com a MET, com outros parceiros que um dia a gente quer chegar lá, né? Nesse trabalho há muitos anos. Acho que a gente tem se inspirado muito e a gente pode aprender muito junto também. Então, acho que é um pouco desse lugar. Obrigado, nosso compromisso. A admiração é da gente também, viu? Ai, que bom! Que legal, gente. O nosso compromisso como um player que está aqui no mercado, que circula bastante, é de continuar incentivando esses papos, continuar sendo um hub para incentivar essas trocas, produzir material original e coisas diferentes do que se vê por aí no mercado. Então, contem com a gente para continuar disseminando conteúdos e coisas bacanas para a gente construir juntos o futuro do Employer Branding. Acho que tá todo mundo aprendendo, tem muita coisa para ser construída, e quanto mais a gente trocar, mais o mercado vai evoluir, que eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? A gente quer empresas mais maduras quando a gente fala desses temas, a gente quer experiências melhores para o talento, independente da empresa que ele for se candidatar. E, enfim, então eu queria agradecer demais aí todo mundo ficar com a gente aí até esse horário, nessa terça-feira fria. Fiquem à vontade para entrar em contato aí comigo, os contatos também da Estela e do Gustavo estão disponíveis aí no LinkedIn. Uma boa noite para todo mundo, até a próxima edição do EB Insights, traremos mais 2 empresas incríveis aqui para contar o case delas. É isso, gente, boa noite, até mais. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Valeu, até mais, tchau, tchau.